Alô você! Estamos aqui hoje para mais uma aula do Fractal Revisa. E o tema da nossa aula de hoje é aplicações das leis de Newton. Lembra que a gente falou na aula passada sobre as leis de Newton, princípio fundamental da inércia, da dinâmica e princípio da ação e reação? Pois bem, então agora nós vamos fazer a aplicação dessas três leis que muitas vezes acontecem o quê? Ao mesmo tempo. Hoje nós vamos resolver 4 exercícios da sua lista, que são os nossos exercícios de bloquinhos. Lembra dos poderosos bloquinhos? Então, vamos fazer aqui alguns 3 modelos diferentes para a gente poder estar interagindo com esse assunto e você ver que você sabe tudo. Vamos lá? Bom, a sua questão 1 da lista aí é aquela questão do módulo, questão 26 do módulo 2, que diz assim: o conjunto abaixo, constituído de fio e polias ideais, é abandonado do repouso no instante t igual a 0. E a velocidade do corpo A varia em função do tempo segundo o gráfico a seguir. Desprezando o atrito e admitindo a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a relação entre as massas de A e de B? Bom, meus queridos, olha só, temos aqui a situação. Ele nos dá a estrutura de um bloquinho suspenso, um meio que não tem atrito, sujeito sobre a gravidade. E aqui ele mostra para mim o seguinte, ó, aqui é como varia a velocidade dele no decorrer do tempo. E o que ele quer saber é qual é a razão entre a massa de A e a massa de B. Bom, então vamos lá. O que nós vamos fazer? Lembra da receita de bolo? Primeiro nós vamos calcular a aceleração. Aqui, ó, no gráfico, se eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo, eu consigo calcular a aceleração. Como é que era mesmo a relaçãozinha da aceleração? A aceleração será a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Como o meu gráfico é uma reta constante, função do primeiro grau, temos um movimento uniformemente variado, aceleração constante. Então aqui podemos pegar 2 trechos qualquer aqui, vou pegar aqui, ó, velocidade de 24 por tempo 6 e velocidade de 12 por tempo 3. Então vai ficar assim, ó, velocidade final, que é 24, menos velocidade inicial, que é 12, tudo isso sobre o tempo final aqui, 6, menos o tempo inicial, que é 3. Então aqui eu vou ter que a minha aceleração vai ser 24 menos 12 dá 12, 6 tira 3 dá 3, 12 dividido por 3 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Lembrou aí? Bom, então agora vamos fazer a análise aqui das forças que estão atuando no nosso bloquinho aqui. Então, olha só, nós temos aqui, puxando em direção ao centro da Terra, nós temos o peso do bloquinho A. Aqui, peso de A. Puxando para cima, nós temos a tração no fio. O que mais? Olhando o bloquinho aqui de cima, ó, aqui nós temos o peso de B. Para cima, nós vamos ter aqui a normal em B. E aqui nós vamos ter a tração no fio. Certo? Bom, nesse caso aqui, quando você usa a sua intuição, quem que está puxando o movimento? Quem está fazendo o movimento acontecer? É o bloquinho A. Então, o peso do bloquinho A vai atuar o quê? Como sendo a nossa força resultante. Lembra disso? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mas, nesse caso, quem está atuando como força resultante é o meu peso de A. Então, eu vou ter o peso de A atuando como força resultante. A massa vai ser a soma das massas, que é a massa de A, mais a massa de B, tudo isso vezes a aceleração do conjunto, ok? Bom, quem é o peso de A? O peso de A vai ser a massa de A vezes a gravidade, que é 10. Aqui nós temos massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração, que a gente já encontrou, que é 4. Bom, vamos fazer a distributiva aqui então. Eu tenho 10 MA será igual a 4 MA mais 4 MB. Trazendo para o primeiro membro esse 4MA, vai vir
10 MA menos 4 MA, que é igual a 4 MB. 10 menos 4, então nós temos aqui 6 MA, que é igual a 4 MB. Ele me pediu a relação entre a massa de A pela massa de B. Então, ó, vou passar esse MB dividindo e esse 6 também dividindo. Então vai ficar assim, ó, MA sobre MB será igual a 4 sobre 6. Simplificando aqui, o 4 com 6, eu vou encontrar 2/3, que é o que ele estava procurando, a relação entre as massas. A gente não precisou fazer aqui aquela soma das vetoriais, porque aqui eu não precisei calcular a tração, então eu não precisei analisar só resultante A e só resultante B. Aqui eu precisei apenas fazer o quê? Essa análise para deduzir quem é a minha força resultante que está atuando para achar essa relação. Belezinha? Tranquilo, né? Vamos fazer mais um? Bom, a sua questão 4 na lista diz o seguinte: no conjunto da figura abaixo, temos que a massa de A vale 1 kg, massa de B 2 kg e a massa de C também 2 kg. O bloco B se apoia em um plano sem atrito. São desprezíveis as massas da polia e do fio, que é supostamente inextensível. Admitindo gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, determine a tração AB entre A e B e a tração BC entre B e C. Bom, menininhos, olha só, aqui agora nós temos o conjunto aqui, ele me dá essa situação e nós vamos fazer o quê? Fazer os cálculos aqui agora para encontrar as trações. Então aqui, ó, tração AB entre A e B, eu tenho essa tração, a tração é a mesma em todo o meu fio, então aqui eu tenho a tração A e B também. Aqui, tração BC, e aqui eu também tenho a tração entre B e C. Bom, vamos aproveitar e vamos fazer uma análise aqui. Aqui no corpo B eu ainda tenho o peso de B, puxando para baixo, a força normal, empurrando para cima, certo? Como não há movimento na vertical, a gente vê que a normal e o peso se cancelam, correto? Bom, analisando aqui agora, C está sendo puxado em direção ao centro da Terra, temos o peso de C aqui. E aqui no bloco A, também temos o bloco A sendo puxado em direção ao centro da Terra, certo? Bom, então aqui estão todas as forças representadas. Vamos fazer então a análise para saber quem vai ser a minha força resultante. Aqui eu vou colocar para você a força resultante, que vai ser igual a massa do sistema vezes a aceleração. Vamos relembrar aqui uma contazinha bem simples para deduzir o que está aqui. Vamos lá. Se esse bloco B está apoiado, como é o caso aqui, o que vai causar um movimento? Concorda comigo que o que vai causar um movimento é o bloco C, que tem uma massa maior que a de A? Então, na hora que você solta o sistema, esse bloco vai descendo enquanto ele está subindo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma compensação. Então, quem que vai ser minha força resultante? Vai ser o peso de C menos o peso de A, que vai ser igual à massa de todo o sistema multiplicado pela aceleração. Isso você pode fazer de forma intuitiva. Se você tem dificuldade, não tem problema. Você pode fazer o quê? Caso a caso. Já deixei aqui, já preparado para você. Olha só. Quando eu olho lá para o bloco A, quem é a força resultante do bloco A? Que é este bloquinho aqui. Ó, como esse bloquinho vai estar subindo, já que a massa do C é maior, vai ser o quê? A tração menos o peso de A. Então, a força resultante A é a tração menos o peso de A. Certo? Bom, vamos analisar quem é a resultante do bloco B. Aqui no bloco B, ó, como o peso e a normal se cancelam, ele vai estar deslocando para a esquerda, então vai ser o quê? A tração de BC menos a tração de AB. Então, a força resultante de B é a tração de BC menos a tração de AB. Já o meu bloco C, que ele vai estar o quê? Descendo, a resultante do bloco C será o peso de C menos a tração de BC. Está aqui, ó, resultante de C, peso de C menos a tração de AB. Bom, resultante, massa de A vezes aceleração. Está aqui. Resultante de B, massa de B vezes aceleração. E a resultante de C, massa de C vezes aceleração. Vou somar todo mundo para ter resultante total. Então ficou massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes aceleração, mais massa de C vezes aceleração, que vai ser igual tração de AB menos o peso de A, mais tração de BC menos a tração de AB, mais o peso de C menos a tração de BC. Que estou somando aqui, ó, essas forças aqui. Olha aqui,
mais AB com menos AB, cancela. Mais BC com menos BC, cancela. Ficou menos PA mais PC. Então, olha só, na hora que eu colocar aqui, ó, o meu A em evidência, vai ficar a massa de A mais a massa de B mais a massa de C, que será igual a menos PA mais PC. Organizando aqui agora, para ficar correto, vai ficar PC menos PA, ou seja, o peso de C menos o peso de A será igual a massa do sistema, que é o somatório de todas as massas envolvidas, vezes a aceleração. Ok? Portanto, a nossa aceleração vai ser o quê? O objeto que tem maior massa menos o objeto que tem menor massa. Então é o quê? Peso de C menos peso de A. Certo? Basta substituir e fazer os cálculos. Então o que nós vamos ter aqui? Ó? Quem é o peso de C? É a massa de C vezes a gravidade. Então vai ser o quê? Massa de C, que é 2, vezes a gravidade, que é 10, menos o peso de A, que é 1, vezes a gravidade, que é 10. A massa do conjunto, que vai ficar 1 mais 2 mais 2, massa de A1, massa de B2, massa de C2, vezes a aceleração. Então aqui eu vou ter 20 menos 10, que vai dar 10. Aqui eu tenho 5 vezes A. Então, eu tenho que a minha aceleração será 10 dividido por 5, que será 2 metros por segundo ao quadrado. Pronto, achei a aceleração, eu consigo calcular todo o restante. Bom, fazendo aqui então o cálculo da atração de AB. A atração de AB, vamos pegar aqui ó, pelo bloco A, que vai ser o seguinte. A atração de AB, nós teremos massa de A, que é 1, vezes a aceleração, que é 2, será igual a atração de AB, menos o peso de A. Quem é o peso de A? É a massa de A, que é 1, vezes a gravidade, que é 10. Que vai dar o quê? 10. Então, daqui, nós tiramos que a atração de AB será 1 vezes 2, 2. O menos 10 passa positivo. Teremos uma atração de 12 newtons. Essa é a nossa letra A. E a letra B? A letra B, ele quer saber a atração de BC. Tração de BC eu posso fazer pelo bloco B, pela resultante B, ou pela resultante de C, correto? Vamos fazer aqui pela resultante de B, então. Vai ficar massa de B, que é 2, vezes a aceleração, também, que é 2, que será igual tração de BC, que é o que eu quero saber, menos tração de AB, que eu já calculei na letra A, que é 12 newtons. 2 vezes 2 vai dar 4, o menos 12 passa mais 12, então 4 com 12, 14, que é a tração de BC. Então tá aí o cálculo das trações. Lembrando que o que eu quero que você consiga fazer nesse tipo de exercício? Você analisa o exercício e você já faz o quê? Já vem aqui, ó, direto para a nossa resultante, que é o quê? Peso maior menos o peso menor, soma das massas do sistema vezes a aceleração, ok? Porque aí você não vai precisar fazer essa análise aqui. E aí você vai jogar nas resultantes para achar cada uma das trações. Vamos lá? Vamos fazer mais uma? Bom, a questão 6 diz o seguinte. Pela associação de roldanas fixas e móveis, uma pessoa pode levantar pesos muito grandes, acima de sua capacidade muscular. Por isso, vê-se com frequência sistema de roldanas sendo utilizados em canteiros de obras da construção civil. Suponha que a figura adiante represente o sistema que é utilizado pelos operários de uma obra, para erguer do solo até o segundo pavimento um elevador de material de construção, com um peso de 100 kg-força. Com base na associação mostrada na figura, calcule a força que o operário deve fazer para que o elevador suba. Bom, aqui nós temos esse sistema de polias em roldanas, esse aqui também é chamado de tensora exponencial, que é a máquina de Arquimedes aqui. E aqui você vai ver que é bem simples de fazer. Vou fazer essa questão com você de duas formas diferentes. Vamos relembrar aqui. Ele diz que o peso é dado em quilograma-força. Lembra que a gente pode calcular o peso em newtons, que é a medida no Sistema Internacional de Unidades. Podemos usar em quilograma-força, que é muito usual na construção civil. Podemos calcular o peso também em Dina, certo? Nesse caso, ele deu em quilogramas-força, não há necessidade da gente fazer o quê?
da gente transformar. A gente vai dar a resposta também em quilogramas-força. Então, analisando aqui, eu tenho então, ó, nesse momento, o meu sistema vai estar em equilíbrio. Se eu quero que ele suba, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma certa força. O que nós vamos fazer para calcular aqui então? Eu vou calcular qual é a força que o operário faz para manter esse elevador em equilíbrio. E daí, o valor que ele precisa fazer para subir com o elevador, basta que o valor seja o quê? Superior à força de equilíbrio. Então, vamos lá. Aqui, então, temos o bloquinho para baixo aqui. Nós temos a força peso com o quê? 100 kg força. Ok? Para cima, nós temos aqui, ó, a tração no fio. Vou chamar essa tração de tração 1. Como ele está em repouso, está em equilíbrio, quer dizer que essa tração é numericamente igual a esse 100 aqui. Então, aqui nós temos também 100 kg força. 100 kg força. Aqui, quando sobe, nós temos a tração aqui, vou chamar aqui de tração 2, e aqui também será a tração 2. Por quê? Porque como o fio é o mesmo, a tração em todos os pontos do fio é a mesma. O que eu tenho aqui, ó? Para baixo aqui, eu tenho essa tração 1, para cima, tração 1 e tração 2. Então, quer dizer o quê? Que quando ele sobe, eu vou estar fazendo o quê? Dividindo por 2. Então, aqui, ó, eu vou ter a tração de 50 kg força. Correto? Seguindo o mesmo critério, aqui eu vou ter uma tração que eu vou chamar de tração 3. Certo? Aqui também será a tração 3. Divido por 2 mais uma vez. O que eu vou encontrar aqui? 25 kg força. Observe que o fio é o mesmo, ó, que vai estar passando. Por isso que aqui, ó, essas roldanas são móveis e essa é fixa. Como assim, professor? Olha só, quando o operário segura aqui, não dá para perceber, mas quando ele puxa, essa roldana se desloca para cima, essa se desloca para cima e essa apenas o quê? Tem uma rotação. Então essa é fixa porque não há movimento o quê? Na vertical para essa roldana. E como esse fio aqui é o mesmo, que eu tenho que a tração em qualquer ponto dele é 25. Portanto, se eu quero manter em equilíbrio, a minha força basta ser o quê? De 25 kg forças. Só que ele perguntou qual é a força que o operário deve aplicar para que ele consiga subir o elevador. Basta que ele aplique uma força que seja o quê? Maior que 25 kg força, que ele vai conseguir colocar esse elevador para subir. Ok? Existe uma outra forma de calcular isso aqui, sem ser sair dividindo por 2, é usando a formulazinha, que fala assim, ó, para você achar a força de equilíbrio, a força será igual ao peso deste bloquinho dividido por 2 elevado a n. Onde este n aqui, ó, vai ser o quê? O número de roldanas móveis. Certo? Então, é o número de roldanas móveis. Lembrando que quantas roldanas móveis eu tenho? 2. Então, fazendo por aqui, ó, F será igual a 100 dividido por 2 elevado a 2. Então, nós temos 100 sobre 4, que será igual a 25 kg forças. Qualquer um dos dois jeitos que você consegue fazer. Então, achou os 25, basta que a força seja o quê? Maior que 25, que você consegue resolver esse daí. Tranquilinho, né? Bom, então você vê que é bem simples, mas uma questão que você não pode perder pontos aí no seu Enem. Vamos lá? Vamos fazer mais uma? Bom, então a questão 10 da lista diz o seguinte. Na figura a seguir, o cordão 1 sustenta a polia no seu centro, no seu eixo. O cordão 2 passa pela polia e sustenta os blocos A e B de massas desconhecidas. Inicialmente, o cordão 1 está submetido a uma força de tração de intensidade de 120 newtons e o cordão 3 a uma força de 40 newtons. Determine a aceleração adquirida pelo corpo A e a tração no cordão 1 após o cordão 3 ter sido cortado. Bom, então aqui nós temos a seguinte situação para a gente estar avaliando. Ele me deu essa situação de equilíbrio aqui e fala o seguinte, olha, eu tenho a tração de 1, que é a tração desse fio, eu tenho a tração 3, que é a tração desse fio. E fala o seguinte, quando ele corta esse fio 3, qual vai ser a aceleração adquirida pelo bloco A
que na verdade acaba sendo a aceleração adquirida pelo bloco A e pelo B, certo? E também qual vai ser a tração no fio 1. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar aqui. Eu tenho então, ó, para cá, puxando para cima aqui, essa tração 1, que vale 120 newtons. Para baixo aqui, eu tenho a tração no fio 2 de cá e também a tração no fio 2 aqui. Vamos lembrar o seguinte, que lembra que essa tração é o dobro dessa? Então quer dizer que se a tração 1 é 2 vezes a tração 2, nós vamos ter 120, que vai ser igual a 2 T2, então a minha tração 2 será de 60 newtons, ok? Então, ao longo de qualquer pedaço desse fio aqui, a tração é 60. Professor, mas de que isso me ajude? Olha só, eu não tenho as massas nem de A nem de B, mas eu sei o seguinte, ó, que esse fio aqui, quando está sendo puxado para cá, o esforço que acontece nele aqui é uma tração de 40 newtons, certo? Para cima, eu tenho aqui a tração 2, que vale o quê? 60 newtons. Espera aí, se eu tenho 60 para cima e 40 para baixo, está faltando quanto para equilibrar? Eu tenho que ter 60 para cima e 60 para baixo, correto? Não está faltando 20? De onde vem esse 20? Ah, esse 20 é o próprio peso do bloco B, correto? Então, eu tenho daqui que o meu peso de B será igual a 20 newtons. Se o peso é 20 newtons, se eu quiser saber a massa, peso é massa vezes gravidade, seria o quê? 2 quilogramas. Então, a massa de B é 2 quilogramas, correto? Agora, vindo para o lado de cá, o que eu tenho aqui? A tração 2 para cima, que é o quê? 60 newtons. E para baixo eu tenho quem? Eu tenho o peso de A. Então, quanto que vale o peso de A? 60 newtons, muito bem. Então, daqui eu tiro que o peso de A vale 60 newtons, portanto, a massa de A vai valer 6 quilogramas. Tudo bem até aí? Maravilha. Só que agora, o que acontece? Nós vamos cortar o fio 3 e vamos calcular a aceleração e também a tração lá no fio 1. Então, ficou muito poluído ali, vem para cá. Quando a gente corta o fio, o que vai acontecer? Ó, peso de A puxando em direção ao centro da Terra. Aqui eu vou ter a tração no fio 2, que é diferente daquilo lá, então vou colocar aqui uma aspa, uma telinha aqui. E aqui vai ser o mesmo T2 linha. Para H eu vou ter o peso de B. Vamos lembrar lá da nossa máquina de Atwood. O que ele falava? Falava que vai ser o quê? A resultante vai ser o maior peso menos o menor. Ou seja, nesse caso, como o peso de A é 60 e o peso de B é 20, vai ser aqui a seguinte situação da força resultante. Força resultante é igual a massa do conjunto vezes a aceleração. Então vai ficar o peso de A menos o peso de B, que é igual a massa do conjunto, que é massa de A, massa de B, vezes a aceleração. O peso de A vale 60 newtons, o peso de B vale 20 newtons, a massa de A 6, a massa de B 2, vezes A. Então nós temos aqui 40, que é igual a 8A. Então meu A vai ser 40 sobre 8, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, achamos a aceleração. E aí, ele vira para mim e fala assim, eu quero saber esta tração aqui, ó, qual o valor dessa nova tração. Essa tração nesse fio aqui, como é que ela vai ficar? Vamos calcular então essa tração. Para isso eu preciso achar o quê? Essa tração é o dobro da outra, né? Lembra lá? Ó, a tração 1 vai ser igual ao dobro da tração 2. Então vamos calcular a tração. Aqui vamos fazer então, vamos pegar aqui ó, pelo bloco B, o que eu tenho? Força resultante em B será igual, como ele está subindo, tração 2 menos peso de B.
Vamos lá? Quem que é a resultante de B? É a massa de B vezes a aceleração. A massa de B vale 2, a aceleração vale 5, a tração 2 é o que eu estou procurando e o peso de B vale 20 newtons. Trazendo para cá, nós temos então 10, menos 20 vai para o outro lado, mais 20, que vai ser igual a tração 2. Portanto, minha tração 2 aqui vale 30 newtons. Perceba que ela valia quanto? Valia 60. Agora, calculando a tração, nova tração 1, que é o dobro da tração 2, nós temos que a tração 1, que ele está me pedindo ali, ficou 2 vezes 30, nós temos uma tração 1 de 60 newtons. Cuidado, tá? Muito cuidado nas questõezinhas de múltipla escolha, porque às vezes o aluno pensa, não, mas como essa tração aqui, como as massas são as mesmas, a tração não vai mudar. Vai mudar sim, tá? Porque depende da forma como está sendo o quê? Como está sendo tensionado o circuito. Belezinha? Bom, essa foi a nossa revisão. Estude bastante, tire boas notas, boa sorte para você. Sucesso!